Romanos 2, do 25 ao 29. Irmão Kelvin. Porque a incircuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante da lei, da letra, e a incircuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Pastor. Obrigado, irmão Kelvin. Então, amados, pela segunda vez nós abordamos esse texto na tentativa de fazer a exposição dele. E eu falei que haviam 3 pontos importantes aqui e que seriam divididos provavelmente em 3 pregações. O primeiro é o que é ser um verdadeiro israelita. É claro que essa palavra não aparece aqui, nós abordamos isso no último sermão. A segunda parte importante que ressalta para nós aqui é o que é essa circuncisão do coração. E é o que nós vamos tratar hoje. E o terceiro tópico, que vai ficar para um sermão que vem, assim Deus permitindo, nós vamos falar sobre nova aliança, né, que é um assunto peculiar nosso, nós cristãos, e principalmente nós batistas. E talvez consigamos fazer em um só sermão, talvez não. Deus o sabe. Então hoje, o nosso foco vai ser sobre o que é a circuncisão do coração. Então, amados, Paulo aqui, ele, ao abordar a respeito de circuncisão do coração, e também de nova aliança, que será o tema do sermão seguinte, está tudo linkado em como você cresce como um verdadeiro israelita. No verso 25, eu espero que os irmãos estejam com a Bíblia aberta, como bons bereanos. No verso 25, Paulo afirma que para você ser um verdadeiro israelita, você precisa praticar a lei. Quando ele diz, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Assim, um judeu que não pratica a lei não é um verdadeiro israelita. No verso 26, a palavra de Deus nos diz que se um incircunciso, ou seja, uma pessoa que não é israelita, um gentio, um grego, que são sinônimos, observa a lei, ele será considerado como um verdadeiro israelita. Pois o verso 26 diz, se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, será considerada como circuncisão. Amém? No verso 27, Paulo afirma que um gentio que não é fisicamente circuncidado, ou seja, não passou por um processo cirúrgico, mas pratica a lei, julgará um judeu que é fisicamente circuncidado
ou seja, passou por um processo cirúrgico, uma mutilação, mas não pratica a lei. Porque é dito no verso 27, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante, ou seja, a despeito, a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Então, o que adianta você ter a letra e você ter a circuncisão se você transgride a lei de Deus? Você será julgado por quem não é circuncidado, mas pratica a lei de Deus. É isso que Paulo está argumentando, né? Paulo está fazendo uma argumentação. Paulo está engajado numa retórica. No verso 28, Paulo afirma que um verdadeiro israelita não se faz com uma circuncisão, com uma cirurgia, um processo de mutilação. Não é isso que faz um verdadeiro israelita. Não é algo externo, não é algo na carne. Não é isso que Deus espera de um verdadeiro israelita. Pois Paulo diz, porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão que é somente na carne. Então, não é essa coisa externa que Deus espera, mas Ele espera algo interno. Não é algo carnal que Deus espera, mas algo espiritual. No verso 29, acompanhe comigo, Paulo diz que a verdadeira circuncisão, ela não só é interna, mas ela é no coração. E aqui a gente começa a entender a circuncisão do coração. Ele vai argumentar que não é uma obra humana, não é uma obra que glorifica os homens, mas glorifica a Deus, porque a circuncisão do coração é feita por Deus, não por homens. O homem tem como circuncidar o prepulso, mas não tem como circuncidar o coração. Note, ainda que você seja um cardiologista, isso é uma coisa espiritual. É isso que Paulo está argumentando. E aí ele vai dizer no verso 29, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Acho que está claro o que Paulo está falando. Então note que nesses versos que nós lemos, nós observamos os seguintes entendimentos. Um verdadeiro israelita guarda a lei. Se um judeu não guarda a lei, ele não é considerado judeu. Se um grego, ou não judeu, ou gentio, guarda a lei, ele é considerado judeu e julgará o judeu que é portador da lei. A circuncisão externa, ou seja, aquela mutilação feita por mãos de homens, não é evidência de um verdadeiro israelita. É isso que Paulo está argumentando. A circuncisão que Deus busca,
não é essa externa, mas a circuncisão que Deus busca é a do coração. Ou seja, Deus está buscando nas pessoas a sua própria obra. Deus não está buscando obras de homens nas pessoas. Deus não está preocupado com a sua justiça. Deus, Ele quer saber se Jesus está no seu coração. É isso que Jesus quer. A sua justiça humana não tem valor para Deus. Não só não tem valor para Deus, como ela afronta Deus. A nossa justiça tem que ser por meio da fé. E tem que ser por pessoas que estão em Cristo Jesus. Porque aí, quando Deus olhar para as suas obras, Ele vai ver Cristo as realizando, não você na força do seu braço. Amém? Então podemos concluir também que, se todos nós estamos encerrados no pecado, judeus e gentios, e nenhum de nós tem luz própria ou glória própria, nenhum de nós pode agradar a Deus com as nossas próprias obras, nenhum de nós pode cumprir a lei de Deus de forma devida, se não for por meio de Cristo. Então, essa equação, sem Cristo, não funciona. Cristo está no centro dessa mensagem de Paulo. Ele tem que estar. É para Cristo que essa mensagem aponta. Você não tem saída. Não adianta você ir para a esquerda, nem ir para a direita. Você tem que focar no caminho do Evangelho, no caminho da submissão, da humilhação, da justiça humana, e no caminho da graça, de receber, por meio da fé, a justiça de Cristo. Amém? Assim, ser verdadeiro israelita não depende tão somente e fundamentalmente de você ter uma aliança com a pessoa de Jesus Cristo. Não há outra maneira de você ser um verdadeiro israelita. E isso está impregnado, embebedecido, ensopado nessas palavras de Paulo. E a nosso intento é tentar traduzir isso para os irmãos. Essa aliança com Cristo gera em nós uma imagem verdadeira de Deus restaurada, um novo coração, uma nova vontade, uma circuncisão do coração. Essa circuncisão interna, que não é feita por cirurgia, nem por mão de homens, ela é feita pelo Espírito de Deus. Isso tem que estar muito claro na cabeça do cristão. Do contrário, ele vai querer se gloriar diante de Deus. E não há espaço para que ninguém se glorie diante de Deus. Nem o salvo, nem o perdido jamais se gloriará diante de Deus. Não há um homem sequer que um dia vai poder dizer para Deus: eu fiz o meu caminho até aqui. E não há um homem sequer que um dia vai poder dizer para Deus:
eu te rejeitei. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nós temos a oportunidade de conhecer o Evangelho, a verdade, a palavra de Deus, para que façamos isso enquanto é dia. Para que sejamos considerados justos, piedosos, como diz o Salmo 32, todo homem piedoso te buscará em tempo de se poder achar. E nós estamos tendo essa oportunidade no dia chamado hoje, aqui e agora, uma oportunidade que vai ressoar, reverberar em toda a eternidade. Nada do que fazemos é em vão, em Cristo. Amados, essa circuncisão que o Espírito de Deus faz em nós, ela nos dá um coração apto a ouvir a palavra de Deus. E quando eu falo ouvir, eu falo no sentido bíblico de ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Essa regeneração do coração, essa circuncisão do coração, te dá ouvidos para que você ouça o Espírito de Deus, o que Ele diz às igrejas. E a circuncisão é para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, no singular, melhor dizendo. Então isso é um privilégio para a igreja de Cristo. O mundo que não o conhece, não tem ouvidos para ouvir, portanto não ouvirá, porque não recebeu uma circuncisão no coração. Não importa o quão religioso e o quão zeloso você é com a justiça. Só uma justiça importa, a de Cristo, nenhuma outra. Nenhuma outra passa no crivo do padrão moral da glória de Deus. É um padrão muito elevado para que nós percamos tempo tentando. Certa vez, ao dialogar com um jovem rico, depois de o dispensar, os discípulos falaram: mas é muito difícil, é impossível. E Cristo disse: sim, é impossível. E o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então é impossível para você ser justo diante de Deus na força do seu braço. Essa é toda a mensagem de Romanos. Enquanto a gente estiver pregando em Romanos, a gente vai estar falando isso. É impossível. Mas o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez ascender ao Pai, esse poder de Deus é o Evangelho. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder que circuncida o coração, que regenera. Amém, irmãos? Esse coração circuncidado, apto para ouvir a palavra de Deus e apto para receber fé da parte de Deus. A fé que é um dom. A fé não é sua. Não confunda crença com fé. Você é um ser humano, você tem faculdades. Você tem um cérebro, você raciocina. Você tem olhos, você enxerga. Você tem ouvidos naturais, você ouve. E você tem uma faculdade chamada crença. Mas ela não serve para nada. A crença te leva a crendices. O homem, ele, em sua ontologia, ele é teísta. Há uma revelação natural de Deus no homem, mas ela é insuficiente para salvá-lo, suficiente para condená-lo.
Essa revelação natural de Deus não vale nada para ele, porque ele não é dotado de fé, ele só é dotado de crença. Então ele vai errar o alvo, ele vai crer e seguir outros deuses, como nós temos visto na história e no presente. Mas um coração regenerado, um coração que Deus trabalhou nele, uma casa que o Espírito de Deus varreu, essa está apta para receber a fé, que é um dom de Deus, para que ele creia, para que ele se arrependa de quem ele é, para que ele obedeça e seja assim justificado e salvo, de fé em fé, de glória em glória, de imagem em imagem. Quanto mais fé, mais obediência. Quanto mais obediência, mais glória para Deus. Quanto mais glória para Deus, mais você é moldado à imagem de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Que Ele nos predestinou à imagem do Filho de Deus. Nós estamos nessa rota, nesse caminho de sermos parecidos com o Filho de Deus. Então nós precisamos deixar a imagem de Deus aflorar. Nós precisamos alimentar o Espírito, como Paulo vai argumentar em Romanos 8, inclinar para o Espírito e não para a carne, que é a nossa velha natureza. Então, um coração circuncidado, ele é apto para ouvir a palavra de Deus, receber fé para obediência, uma fé operosa, uma fé que vai testificar a obra do próprio Deus feito neste novo coração. Então, a circuncisão feita por mãos de homens não tem o poder de te fazer obedecer nem observar a lei de Deus. Mas a regeneração do Espírito, sim, nós somos empoderados com o Espírito de santidade e com o Espírito de obediência. E assim, em santidade e em obediência e em renúncia, nós conhecemos a nós mesmos e nós conhecemos que verdadeiramente estamos em Cristo. E nós, em humildade, devolvemos a glória para Ele. É por meio de Cristo que somos operosos. Se não fosse Cristo, não seríamos. Então a Ele a honra, a glória para sempre. O Espírito de Deus é quem faz essa circuncisão, esse abrir de olhos, esse chamar para fora, como nós temos enfatizado em nossos estudos nos lares, o GRD, o ser igreja, o eclésia, o chamar para fora. Lázaro, venha para fora. Isso é uma ação do Espírito de Deus. Isso não é obra de homens. Nós somos servos inúteis nesse sentido. Nós obedecemos a Deus porque nós somos ordenados a tal. Mas toda obra vem dele. Eu aqui, você aí, menos o Espírito de Deus, é igual a nada. Sem Cristo, não podemos fazer nada. Mas com Cristo, a porta do inferno não pode prevalecer. Como eu falei pela manhã, Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais. Então nós estamos totalmente equipados para toda boa obra.
e para a glória de Cristo Jesus. E como Deus é misericordioso em nos proporcionar que nós façamos algo. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para fazer algo para Deus? Quem é o homem para que Deus dele se lembre? Diz a palavra. Nós somos menos que nada. Nós éramos inimigos de Deus. Você sabe o que é ser inimigo de alguém? Você já ouviu falar em inimigo mortal? Assim é o homem natural. Ele é inimigo mortal de Deus. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, inimigo mortal. Não é uma coisa muito boa. Você ser inimigo mortal de alguém fraco não é uma coisa muito boa, porque o inimigo mortal pode fazer muito estrago. Se você é inimigo mortal de alguém com poder nas mãos, é pior ainda. Agora, você ser inimigo mortal do Criador dos céus e da terra, não tem saída. Para onde nós escaparemos de Deus? Nos mais altos montes? Lá Ele estará. No mais profundo mar? Lá Ele estará. Então, meus amados, nós éramos inimigos de Deus. E Deus, em sua misericórdia, nos amou. E nos concedeu tamanha graça, tamanha salvação, que nós não venhamos a negligenciar essa graça e essa salvação e esse evangelho. Mas Deus, que nos abençoa com todas as sortes de bênçãos espirituais, Ele nos abençoa com a justiça de Cristo. E assim, através da obediência de Cristo, nós somos apresentados diante de Deus santos e irrepreensíveis. É uma coisa até difícil de imaginar como que eu sou santo e irrepreensível na presença de Deus. É porque eu não sou santo e irrepreensível na presença de Deus, mas Cristo é santo e irrepreensível na presença de Deus. E eu estou com Ele. Ele é o cabeça. Eu estou federado nele. Larguei Adão. Aquilo não deu certo. Estou com Cristo. Neguei quem eu era. Entendi que sou pecador. Entendi que não posso trilhar o meu caminho aos céus. Assumi quem eu era. Pecador, inimigo de Deus. Moribundo, mendigo, pedinte, desgraçado. E então, humilhado. E Deus dá graça ao humilde, mas resiste o soberbo. Tudo que você precisa, meu irmão, é ser humilhado. Não por mim, não pelo seu irmão, pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Essa letra nos mata, para que sejamos vivificados em Cristo, através do Espírito de Deus. Somos mortos, recebemos o golpe mortal da espada afiada de 2 gumes, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que faz divisão entre medula e espinha, alma e espírito, vai no teu íntimo e arranca aquilo que nem você enxerga, não volta vazia, traz toda a podridão consigo, avilta o pecado e te faz morrer. E você diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É o único caminho, é a única esperança, é a única fonte de vida. Não há outra salvação,
Não há outro Deus, não há outro Redentor, não há outro a quem você possa pedir socorro. É só Ele, queridos. Não tem Maria, não tem ninguém, não tem nenhum santo, não tem seu pai, não tem sua mãe, não tem nenhum defunto, não tem nada, nem céu, nem terra. Você só tem Cristo, Cristo Jesus. Aquele que tem ouvido, ouça. E em Cristo, nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. De um Deus que é santo, santo, santo. Isso realmente é uma coisa impossível aos homens. Realmente. Por isso Cristo disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, amados, a regeneração do coração, ela é impossível aos homens. O nascer de uma nova vontade é impossível aos homens. A quebra da maldição do Éden, onde a sua vontade será para o seu Senhor, e você nascer, não mais da vontade do homem, mas da vontade de Deus, e você ter um novo Senhor no seu coração, é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Só Ele pode realizar tamanha obra, tamanho milagre, que às vezes é tão assintomático, e nós damos tão pouco valor. Às vezes, alguém testemunha uma bênção recebida, dando mais ênfase do que essa obra gloriosa, magnífica, eterna, impossível aos homens. Às vezes a sua doença é possível que seja curada com remédio, indo ao médico, mas a circuncisão do seu coração, médico nenhum, curandeiro nenhum, religioso nenhum, homem nenhum pode fazer. Somente Deus, somente o Espírito de Deus, por causa da obra de Cristo na cruz. Assim nós podemos ver no verso 25 que a verdadeira circuncisão consiste num cristão em Cristo, obedecendo toda a lei em amor, porque toda lei se resume em amor. Porque o amor nos anula, o amor nos faz não priorizar a nós mesmos, mas a Deus e ao próximo. Precisamos desse novo coração, amados, dessa circuncisão. Queridos, certa vez eu li um texto no início do culto. Certa vez havia um israelita chamado Natanael. Eu li o texto em João 1. Filipe chegou para Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Natanael perguntou: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe respondeu: vem ver. Jesus, quando avistou Natanael e ele vinha se aproximando, Jesus deu testemunho de Natanael. Jesus disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo.
Ah, mas como assim, gente? E aí Natanael, surpreendentemente, faz a pergunta: de onde me conheces? E aí Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E aí Natanael exclama: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amados, uma passagem tão simples, cheia de Bíblia, cheia do Evangelho, cheia de entendimento da palavra de Deus. Note, primeiro, Jesus vai dizer que Filipe chamou Natanael. Então existe um chamado. E o chamado ele só é eficaz se o coração for regenerado, se o coração for circuncidado. Mas note que a regeneração precede a fé. O coração é regenerado, mas não necessariamente a pessoa é convertida. Note que entre a regeneração de Natanael debaixo da figueira e a conversão, quando ele diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel, o Rei de Israel. Note que você tem a carnalidade de Natanael. Natanael caçoa, desdenha a paz de Nazaré, filho de José. A gente está esperando alguém de uma linhagem real e você vem falar do filho de um carpinteiro. A gente está esperando o filho de Davi e você vem falar do filho do carpinteiro. Maria era descendente de Davi, na linhagem sucessória real. É por isso que Mateus 1 vai trazer a genealogia de Cristo, segundo Maria. Jesus Cristo era herdeiro do trono de Davi. E por isso que o anjo se apresenta a Cristo, a Maria, saudando-a, uma saudação de realeza. Ave Maria, como quem diz Ave César, Ave, pessoa da realeza, descendente do trono. Mas aí Natanael, mesmo tendo sido regenerado, desdenha, fala: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Você está querendo me falar de um nazareno? Você está querendo me falar que Moisés testemunhou de um nazareno? Você está querendo me falar que os profetas testemunharam de um nazareno? Você está fora de si, Filipe. Filipe nem perdeu tempo, porque ele sabia que a obra era de Deus. Ele falou: vem ver. Vem e vê. E aí, Natanael, de forma inconsciente, porque a circuncisão de seu coração havia sido assintomática, ele não havia percebido que Deus estava operando em sua vida, em seu coração, foi indo. Por que ele foi lá ver? Se ele estava desdenhando de que Nazaré podia vir o Messias de Israel, podia vir aquele de qual Moisés havia falado e os profetas também. Por que ele foi? Se alguém me chamar para ir numa religião esquisita aí, que lá tem, eu nem vou. Eu não vou perder meu tempo indo lá. Por que eu... E Natanael, como um judeu, o que ele foi fazer lá? Ele não sabia, queridos, é irresistível. É irresistível, Deus já estava trabalhando nele.
ele já havia sido atingido pela graça acachapante do Deus vivo. E aí, Natanael, Jesus quando vê Natanael, ele dá testemunho, ele fala: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Por que Jesus dá testemunho de Natanael como sendo um verdadeiro israelita? Se a gente está lendo aqui em Paulo que o judeu não cumpre a lei, e que não é considerado como um verdadeiro israelita, como um circunciso. Que mistério é esse? Esse mistério é o que aconteceu debaixo da figueira. É o Espírito de Deus em ação, em atuação, regenerando. E aquilo que Deus purifica, nós não podemos chamar mais de impuro. Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Vai lá pregar para Jairo. Jairo não. Cornélio. Obrigado, irmão. Então, amados, por isso que Cristo deu testemunho. Não há dolo. A obra está feita. Deus regenerou. Quer ver? Eu vou te provar. E ele continua desdenhando. Ele fala: você me conhece de onde? Você veio de Nazaré? E você está querendo dar testemunho de mim? Você não sabe quem eu sou? Como que você é tão rápido em testemunhar de alguém assim? Você não sabe o que eu faço no escondido? Ainda quis exortar a Cristo. E Cristo te falou: antes de Filipe te chamar, antes de Filipe pregar para você, fui eu que fiz o chamado ser eficaz, porque eu te visitei debaixo da figueira. E Natanael entendeu o recado e disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então note, amados, que essa obra regeneradora do coração, ela vem do próprio Espírito de Deus. E Jesus vai dizer a Nicodemos que o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Por isso a glória é dele. Nem escolher nós escolhemos, nós somos escolhidos. A gente só tem a sensação de que escolheu, mas nós somos escolhidos. E isso é motivo de você louvar a Deus, porque se dependesse de você escolher, você jamais escolheria. Se dependesse de eu escolher, eu jamais escolheria. Então, Deus não está usurpando ninguém. Ele escolheu um povo, uma igreja. E a quem ele escolheu, ele faz a obra completa. Desde a regeneração, até a conversão, a santificação, até você chegar à estatura de varão perfeito, na glorificação. Amados, há uma gigantesca diferença entre circuncisão externa e circuncisão interna. Iluminação é uma coisa que pode acontecer intelectualmente. Muitas pessoas são iluminadas intelectualmente por uma filosofia, por uma ideologia. E as pessoas têm uma tendência de buscar um iluminismo intelectual. Nós vemos aí
o iluminismo francês destruindo até hoje os nossos valores. E as pessoas se acham iluminadas em fazer. Eu sou livre. Não, amados. A iluminação do coração, só quem faz é Deus. Então, cuidemos para que nós não sejamos um povo que tem o Evangelho como uma ideologia, ou uma filosofia, ou como um iluminismo intelectual. Nós temos que ser crentes que recebeu iluminação no coração, que tem um coração disposto a fazer a vontade de Deus e anular a própria, a servir a Deus, em detrimento de buscar os próprios prazeres. Um coração disposto a agradar a Deus na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Um coração disposto a santificar o nome de Deus, como essa igreja tem feito. E eu louvo a Deus por essa igreja, meus amados. O que essa igreja tem feito é algo ímpar. O amor que essa igreja tem exercido é algo estrondoso. É algo amadurecido. Deus tem dado maturidade para essa igreja. Amados, só tem uma maneira de nós sabermos que nós não estamos caminhando numa filosofia ou no iluminismo intelectual, mas no verdadeiro iluminismo do coração, porque o iluminismo intelectual pode ser feito por mãos humanas. Eu posso estudar qualquer filosofia, inclusive teologia, e ensinar a qualquer um qualquer coisa. Isso as minhas mãos são capazes de fazer. Mas a obra interna, as minhas mãos não são capazes de fazer. Só há uma maneira de nós sabermos se nós somos verdadeiramente circuncidados no interior, verdadeiramente regenerados, verdadeiramente estamos em Cristo, e não é uma coisa da carne, uma coisa externa, uma coisa forjada por homens. É se ao ser confrontado com a verdade das Escrituras, você diz: amém, Senhor Jesus. Amém. Eu sei que alguns confrontos doem, machucam e levam tempo, mas o propósito é esse mesmo. A palavra, a letra nos mata, e o Espírito de Deus nos vivifica. Somos mortos, ganhamos um fardo, como o cristão no romance O Peregrino. Ele ganhou um fardo que era pesado demais para ele carregar, e ele não sabia como se livrar daquele fardo. Porque era um fardo pesado demais. E ele se sentia cansado e oprimido. Mas se você estivesse sentindo cansado e oprimido, saiba que Deus está trabalhando no seu coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e o meu fardo. Amado, se a palavra de Deus está te cansando, está te oprimido, glorifica a Deus. Porque isso é para você ir até Cristo. Deus está te dando ouvidos. Se existe um fardo pesando nas suas costas, é porque você está entendendo que a sua justiça não é suficiente para Deus. Lutero conviveu com fardo durante muito tempo, pois ele lia em Romanos: eu não tenho como atender essa justiça aqui, não dá, tem alguma coisa errado. E quando ele finalmente entendeu que Deus dá essa justiça de forma gratuita em Cristo, o fardo caiu de suas costas diante da cruz do Calvário. Assim como o cristão,
no romance O Peregrino, de John Bunyan. Acredito que no próximo cinema vai ser o filme, né? Que o cinema missionário vai ser o filme. Tem um filme desse romance. E ele só consegue se livrar do fardo na cruz. E quando perguntam para ele, vem a sabedoria do mundo, o iluminismo, falar, onde você arrumou esse fardo? Ele falou, lendo isso daqui. Foi lendo isso daqui que eu consegui esse fardo. Ele, não, eu conheço uns especialistas em te livrar desse fardo. Existe ali a legalidade e a moralidade. Vai nessa filosofia aqui. Vai nessa ideologia aqui. Se livra desse fardo. Queridos, esse fardo é para você ser liberto dele em Cristo. Só Cristo pode te livrar do fardo de atingir o parâmetro da glória de Deus. E não se iluda, porque Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Nós somos justificados como pecadores, porque Cristo sofreu toda a ira de Deus, em nosso lugar. Nós não fomos inocentados. O nosso pecado foi cobrado, centavo por centavo, em Cristo. Por suas pisaduras fomos sarados. Por suas pisaduras fomos salvos. Deus não tem um culpado por inocente. Deus não inocenta o culpado. Alguém pagou o preço. Se você recebe salvação gratuita, é porque Cristo Jesus pagou o preço por sua vida. Por isso, meu amado, não há como você ser um verdadeiro israelita se você não passar pela circuncisão do coração, que é uma obra monergista do Espírito de Deus. E ele sopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Amém? Que os irmãos se coloquem de pé.